Hoje, estamos no livro de Ester, do Antigo Testamento, um dos 2 livros do Antigo Testamento que levam o nome de mulheres. O rei enviou 7 eunucos para buscar a rainha, para que ela colocasse a coroa e desfilasse diante dos convidados, para que todos pudessem admirar e examinar sua beleza como um de seus maiores tesouros. E ela se recusa. A recusa dela provocou raiva e medo de que todas as mulheres de todo o império deixassem de obedecer a seus maridos exigentes. Então ela não só é removida de sua posição de rainha, como também o rei envia uma proclamação à província, dizendo que todo homem deve governar a própria casa. No mundo persa, pelo menos no 5º século, a esposa era alguém em quem se confiava. Ela era usada como conselheira e seus conselhos eram seguidos. Ester está muito hesitante. Isso pode resultar na minha morte. Então Ester cresce em fé e coragem. Ela convoca um jejum judaico. São 3 dias e 3 noites. E ela diz, sem comida nem água. Mesmo que se casem com famílias gentias, se permanecerem fiéis à sua herança, Deus os abençoará. Shalom, bem-vindos à Central das Escrituras. Hoje, estamos no livro de Ester, do Antigo Testamento, um dos 2 livros do Antigo Testamento que levam o nome de mulheres. E eu quero abordar essas figuras femininas, essas servas, haréns, heroínas, tudo isso que temos hoje neste livro em grande abundância, e rainhas. Eu quero abordá-las como uma forma de procurar o Messias. Faço parte da equipe do Central das Escrituras, que quer fortalecer uma fé duradoura em Jesus Cristo, e estou convencida de que as Escrituras nos ajudam a fazer isso. Eu me sinto muito mais próxima do meu Deus quando estou cheio de entendimento de suas palavras. E este é um livro muito interessante, porque os estudiosos nem sempre aceitaram o livro de Ester como parte das Escrituras. Na verdade, ele, como vocês provavelmente sabem, não traz o nome de Deus. Ele retrata uma heroína se casando fora da fé. Não há evidência de que essa heroína tenha vivido a lei de Moisés. Na verdade, há evidências do contrário. E a autoria do livro é desconhecida. Então ele nem sempre foi aceito no texto antigo. Na verdade, os manuscritos do Mar Morto, que registram as escrituras da época do Senhor e de antes, nem sequer incluem esse livro. E o cânon islâmico também não. Ainda assim, a história cristã inclui a história de Ester, porque ela oferece exemplos de Deus velando pelo povo judeu, onde quer que esteja no exílio. E hoje, o livro de Ester está incluído em nossas Bíblias cristãs, assim como na Bíblia hebraica. O livro se passa num tempo em que os israelitas, ou as tribos do sul, já estavam na Babilônia havia décadas e décadas, e descreve Ester como uma heroína cooperativa e obediente. Ela está vivendo no Império Persa. É o fim do século V, e sua ascendência remonta à tribo de Benjamim, a mesma do rei Saul, se vocês se lembram. E também é a mesma, aliás, do apóstolo Paulo quando avançamos no tempo. Ela é chamada de judia no capítulo 2, versículos 5 a 7, porque todos nas tribos do sul eram. Mas acho significativo que ela seja uma dessas que não vem da tribo de Judá. O livro descreve cerca de 1 década da vida dela, começando quando fica órfã, e depois é adotada por seu primo, ou tio, ou algum parente. A palavra parentesco não é clara no texto hebraico, e não dá para saber exatamente de qual relação estamos falando aqui. Mas ela é criada na diáspora, bem ao sul da Babilônia, na cidade conhecida como Suzã, ou às vezes pronunciada Xuxã. Mas fica logo ao norte do Mar da Pérsia, onde o Tigre e o Eufrates se encontram ao sul. Já fazia quase 1 século de cativeiro babilônico. Alguns dos judeus já tinham retornado. Na verdade, muitos já tinham retornado quando ouvimos a história dela. E, quando começamos, somos informados de que a Pérsia era governada por um rei e uma rainha, com um grande harém. Mas essa rainha Vasti é uma heroína para as mulheres modernas, embora tenha sido um constrangimento absoluto para as mulheres da antiguidade. Então, de uma perspectiva moderna,
Às vezes honramos sua firmeza, sua dignidade, mas ela realmente era desprezada, pelo marido. O rei, Assuero em hebraico e rei Xerxes em grego. A história dela trata dessas expectativas entre homens e mulheres no mundo antigo. Acho muito saudável voltarmos e vermos como aquilo era, porque ela se recusa a ser tratada como símbolo sexual, pelo menos nessa situação, ou como escrava em sua posição de rainha, e defendeu com firmeza seu próprio valor. Sabe, o desfecho dela é, na verdade, trágico. É a perda da posição dela. Ela é destituída do posto de rainha. E isso era visto naquela época como uma violação horrível das normas sociais. Mas hoje a gente olha para ela e pensa que talvez tenha escolhido a melhor alternativa. Então, o livro de Esther mistura alguns fatos históricos. Às vezes, dizem Pérsia em vez de Medos, e Medos em vez de persas. Os fatos históricos são claros. Há uma certa sobreposição entre esses impérios. Mas eu só vou sugerir que isso fica para outra história. Eu quero focar no papel dessas mulheres em relação ao Salvador. Então eu vou olhar para o terceiro ano do rei Assuero, ou rei Xerxes, já que ele reina desde 485 a.C. Veste teria estado muito envolvida e bem ciente dessa exibição de 180 dias dos vastos tesouros e riquezas que o rei havia acumulado depois de conquistar os babilônios e ampliar ainda mais o seu reino. Isso está no capítulo 4. Então, são 180 dias em que ele convida todos os estrangeiros a entrarem e verem. É um período de bebida e celebração. E, ao fim dessa exibição de 6 meses, ele faz um banquete de 1 semana regado à bebida para todos os nobres das 127 províncias, num império que se estende da Índia à Etiópia e aos Balcãs. É enorme. Eu tenho um mapa aqui nos meus slides, se vocês quiserem dar uma olhada. E o problema surgiu porque, ao mesmo tempo em que os homens estão tendo a sua festa de 1 semana, Vasti convida as mulheres e oferece uma celebração para as damas da nobreza. Isso está no versículo 9 do capítulo 1. E nesse 7º dia, quando eu suponho que os homens já estivessem bem alegres, se não completamente bêbados, o rei mandou 7 eunucos buscarem a rainha, para que ela colocasse sua coroa e desfilasse diante dos convidados, para que todos pudessem admirar e contemplar sua beleza como um dos seus maiores tesouros. E ela recusa. Agora, eu não sei se era tipo uma noite só das mulheres, ou seja lá como a festa dela estivesse acontecendo. Ela não quer ir diante daquele grupo de homens. Mas a recusa dela desencadeou raiva e medo de que todas as mulheres de todo o império deixassem de obedecer a seus maridos autoritários. Agora, ela não só é removida de sua posição de rainha, como também o rei envia uma proclamação às províncias dizendo que todo homem deve ser o governante da sua própria casa. Essa é a tradução da Nive para o versículo 22. Isso abre, claro, a busca por uma nova rainha, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Mas eu também quero falar sobre como esses versículos foram discutidos em outros textos antigos. Porque esse relato expõe a cultura matrimonial daquela época no mundo antigo da Pérsia, e depois, como isso também se relaciona com os israelitas. Então, muitos e muitos anos depois, o Talmud embelezou essa história da rainha Vasti e diz que a rainha Vasti foi chamada para aparecer nesse banquete masculino usando apenas a coroa, ou seja, ela estaria completamente nua. Agora, eu não sei se isso foi só algo acrescentado centenas e centenas de anos depois para causar choque ou o quê, mas, de acordo com a Haggadah, o recato da rainha Vasti a impediu de aceitar a convocação. Agora, uma tradição oposta dos rabinos babilônicos afirmava que Vasti era uma mulher adúltera que maltratava suas servas judias e que regularmente exibia sua nudez a grupos de admiradores. Então, temos escritos diferentes, séculos depois, defendendo partes diferentes da história, mas todos afirmam que ela recusou o convite. Nisso todo mundo concorda. Então esses conselheiros do rei dizem: se o Senhor não fizer alguma coisa imediatamente, todas as damas nobres de todo o vasto império persa vão se apegar à recusa da rainha Vasti, seguir o exemplo dela e desafiar seus maridos.
Então os homens entram em pânico. O rei, então, leva isso adiante e divulga que o ato de Vasti foi tão repulsivo que ela agora está removida do trono e que vão procurar em todo o império uma substituta. Agora, ele já tem um harém enorme. Um texto dizia que ele provavelmente tinha 365 esposas, uma para cada noite. Esses números, para mim, são bem hiperbólicos. Mas Salomão diz que tinha 1000, e supostamente os persas tinham muito mais do que isso. Mas provavelmente isso despertou um público muito interessado nessa história. Agora, essas mulheres se tornaram participantes involuntárias do plano maior de Deus. A gente vê que, à medida que Vasti é removida, o Senhor está abrindo caminho para uma jovem judia chamada Ester se tornar rainha e, no fim, salvar o povo judeu. É maravilhoso ver como o Senhor coloca as coisas em movimento. Mas como uma jovem judia, agora órfã, ela segue obedientemente o conselho do seu tio ou parente, Mardoqueu, e se prepara para, possivelmente, ser considerada como parte do harém do rei, na esperança de substituir a esposa banida, Vasti. Agora, Mardoqueu incentiva Ester a manter sua linhagem em segredo. Ainda não conte a ninguém que você é uma dessas refugiadas de Israel, mas as diferenças dela eram obviamente atraentes. Ela fica muito amiga do eunuco que está no comando, e as outras moças do harém a honram. Pelo menos, de acordo com o texto, ela realmente é, admirada pelos outros ali. Então, quando Ester e essas centenas de outras mulheres chegam ao harém do rei, ele já tinha concubinas e esposas, mas queria algo mais. Então todas entram, e quer você seja uma esposa legítima, uma consorte ou uma filha da realeza, todas fazem parte desse enorme harém. Então o número de mulheres precisava ser organizado em hierarquias, e havia uma enorme hierarquia social, com a rainha-mãe no topo do harém, e também havia vários eunucos envolvidos. Esses homens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados cativos e feitos eunucos para servir na corte. Você não quer ninguém que possa estar se deitando com mulheres do harém? Então você os castra. Era terrível. Mas quando Ester entra nesse harém extremamente grande, provavelmente ele era composto por centenas, se não milhares de mulheres. O texto enfatiza que Ester obteve favor e bondade aos olhos de todos, mais do que todas as outras virgens. E também diz que elas passavam 6 meses só com óleo de mirra, e depois 6 meses com perfumes aromáticos. É um ano inteiro de mudanças e cheiros e de aprender os modos e as roupas. E nos é dito que Ester recebeu 7 servas ou 7 moças. Elas são escolhidas especificamente pelo guarda das mulheres. Esse, um dos eunucos, Hegai. Elas se tornam amigas tão queridas que mesmo quando Ester se torna rainha, ela mantém essas 7 servas com ela como amigas. Elas servem como mensageiras. Elas trazem a ela a notícia perturbadora sobre Mardoqueu, sentado do lado de fora em pano de saco. E isso acontece no capítulo 4. Essas moças se juntam a ela no jejum de 3 dias por seu povo. Agora, eu não sei se elas eram moças judias. Pode ser que fossem, mas a disposição delas para jejuar é realmente notável. Isso fala muito bem do relacionamento delas, mesmo que não fossem israelitas de nascimento. Mas elas sabiam da identidade judaica de Ester, mesmo que Ester tenha escolhido não expor, nesse momento perigoso, essa manifestação de seu direito de nascença. Agora, há uma trama paralela acontecendo à trama das mulheres aqui, em que o primeiro-ministro do rei, um homem chamado Ramã, está buscando mais poder, mais autoridade e quer destruir todo o povo judeu na terra. Mas o tio ou primo de Ester, Mardoqueu, tenta impedi-lo várias vezes, inclusive pedindo à sua protegida, a pequena princesa Ester, que faça um apelo diante do rei por ajuda. Isso está em Ester, capítulo 4. Agora, inicialmente, Ester está muito hesitante. Ela diz: eu me sinto absolutamente impotente. Eu não posso ir, a menos que o rei esteja me chamando. É muito arriscado. Isso pode resultar na minha morte. E Ester se sente completamente sem poder,
como muitas das mulheres no harém. Mas isso fez com que ela fosse alguém com quem as outras moças judias pudessem se identificar, como modelo. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais a história dela continuou. Elas se sentiam igualmente vulneráveis em sua condição de exílio. Nos é dito que a esposa de Amã também faz parte do problema. O nome dela é Zeres. E ela, porque ele tem uma posição tão alta junto ao rei, ela também seria muito honrada naquela comunidade. E a Bíblia descreve que, quando Amã está furioso com esse Mardoqueu e compartilha isso com a esposa dele tem um plano e diz: "Ah, você devia simplesmente construir uma forca enorme e se livrar dele, sabe?" Na verdade, ela não só ajuda a elaborar esse plano para eliminar Mardoqueu, mas depois também vai, infelizmente, perder a vida por causa dessa forca de 75 pés. Assim como Mardoqueu é morto, e também aqueles que estavam envolvidos nessa trama, quando Esther consegue se revelar. Acho interessante notar que, no mundo persa, pelo menos no 5º século, a esposa recebia confidências, era usada como conselheira. Seus conselhos eram seguidos e também era responsabilizada por algumas das decisões que o marido tomava, especialmente quando ela tinha voz nisso. A gente nem sempre vê isso 400 anos depois, na época do Novo Testamento, e também nem sempre via isso 400 anos antes, no Antigo Testamento. Então esse é um momento interessante em que as vozes das mulheres estão sendo ouvidas. Quero falar rapidinho sobre por que Esther se sente sem poder. Olhem para a história dela. Lembrem-se, ela é uma jovem israelita vinda de um grupo de refugiados judeus numa nação estrangeira. Ela está numa posição inferior. Eles são vendidos à servidão. Eles já estão ali há tempo suficiente para que talvez as coisas estejam um pouco melhores. Mas ela ainda é uma cidadã de segunda classe. E ela também, como mulher, numa sociedade muito patriarcal, deve obedecer ao que lhe mandam fazer. E as mulheres são criadas de forma diferente. Mas Mardoqueu, tio dela, a convence a tomar uma atitude e ajudar dizendo: "Não penses contigo mesma que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus." E depois, ele pula um pouco para o versículo 14 do capítulo 4. "Quem sabe se para tal tempo como este chegaste ao reino?" Quem sabe, né? Talvez o Senhor tenha aberto essa porta justamente para este momento, para que você se levante e proteja seu povo. Então Esther cresce em fé e coragem. Ela convoca um jejum entre os judeus. São 3 dias e 3 noites. E ela diz: "Sem comida nem água." Não sei se isso foi acrescentado por um editor posterior ou se foi assim mesmo. É muito tempo sem água. Inacreditável. Mas ela precisa desesperadamente da ajuda divina de Deus. Não só para ajudá-la, mas para ajudar todo o seu povo. E ela precisa ir diante do rei. Então diz no versículo 16: "Já decidida, e se perecer, pereci." Então eles fazem o jejum. Suas servas se unem a ela no jejum. Seu povo se une a ela. Ela se aproxima do rei. E Deus responde às orações coletivas deles. O coração do rei se enternece e ela diz: "Eu nem sei. Eu nunca tenho permissão para ir à presença dele. E se eu for, se ele não estender o cetro real, então eu tô perdida." Mas ele o estende e diz: "O que você gostaria?" E depois ele diz, no capítulo 5, "Eu te darei metade do reino." Ele estava completamente humilde e disposto a ouvir uma de suas esposas. Então ela não tratou da questão urgente naquele momento. Ela quis preparar um primeiro banquete e depois o convida e diz: "O senhor poderia vir a um segundo banquete só com o rei e Amã?" Isso está no capítulo 5, versículos 3 a 8. E a hesitação dela diante de um risco pessoal tão grande é muito genuína. Mas talvez isso tenha feito parte de um plano para criar uma situação em que o rei estivesse mais envolvido para ouvir o que ela realmente queria. Eu não sei. Pode ser que houvesse método nessa aparente loucura dela aqui. Mas por fim, nesse segundo banquete, ela revela tudo ao rei. Eu pensei que talvez ela precisasse de um banquete depois de jejuar por 3 dias. Ela devia estar faminta, né? Mas por fim, ela diz, abre aspas, "Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei,
Desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e exterminarem. Isso agora está no capítulo 7, versículos 3 a 4. E o rei defende Ester com fervor e descobre que Amã é o problema. Amã implora por ajuda. Isso o coloca em ainda mais apuros, porque ele cai sobre ela, sobre o leito dela ou as almofadas ou algo assim. E então, o rei fica furioso. E a mesma forca que ele construiu para Mardoqueu agora será usada para destruir Amã e sua família, como mencionei antes. Mas o sucesso triunfante de Ester deu esperança a esses judeus exilados. E o livro de Ester assegura a esses judeus exilados que, mesmo vivendo entre os gentios, mesmo se casando com famílias gentias, se permanecerem leais à sua herança, Deus os abençoará. Ela é a história de uma mulher muito jovem que se sacrificou. Ela se oferece. Lembre-se, geralmente você se casava no comecinho da adolescência, se não antes. E a história dela mostra tanto a sua beleza interior quanto a exterior. A maior beleza dela não está nas riquezas, nem na sua posição real. A maior beleza dela é que o seu testemunho e a sua fé no nosso Deus lhe deram coragem para estar no lugar e no momento certos para salvar o seu povo. E eu acredito que cada um de nós, na nossa vida, pode se levantar como embaixador de Jesus Cristo. Com grande risco para a nossa própria posição, mas para abençoar não só os que estão ao nosso redor, como também fazer o reino de Deus crescer nesta terra, e que todos nós tenhamos a coragem de Ester e o Espírito de Deus, que nos capacita a edificar o reino. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém.